Olá, todo mundo. Eu sou o Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E eu vou narrar para vocês hoje algo incrível: a épica saga de Agamemnon, membro de uma ordem de fanáticos assassinos estígios chamada a Irmandade da Naja. Vocês já conhecem esse personagem e estão acompanhando essa saga. Vocês sabem que ele está envolvido numa missão praticamente suicida, que é a sua prova de fogo para ser admitido não apenas como um aprendiz dentro da ordem, mas como um irmão da ordem, né, um membro efetivo iniciado. E o grande problema que está acontecendo é que essa missão, essa prova de fogo, é realmente uma missão suicida, é coisa de louco. Ele foi ordenado a interceptar a caravana ou comitiva, a tropa com que está viajando o rei, o faraó da Estígia, e ele deve raptá-lo. Isso é praticamente impossível, porque Thoth Amon, o regente da Estígia, é o ser mais poderoso da Era Ipuriana. Vocês já sabem que ele começou a viagem e está a caminho do cumprimento de sua missão, mas ele inventou de ser o cara que tentou guiar o grupo e ele não conseguiu ser bem sucedido nisso. Ele atrapalhou, inclusive, o líder do grupo dos assassinos que estão acompanhando ele, né? Irmãos mais experientes e mais veteranos da ordem, que foram enviados para fazer com que ele conseguisse cumprir a missão. Mas aí o que aconteceu é que houve um grande atraso na viagem, eles se perderam com obstáculos no caminho, pararam próximos a um córrego na selva pantanosa do sul da Estígia, e agora eles tiveram que acampar, né? Tiveram que acampar porque não havia tempo, a noite chegou e não havia tempo de continuar a viagem. Seria muito perigoso, inclusive, né? Então, é nesse ponto em que a aventura continua. Nós temos agora o dia 2. Eu fiz uma pergunta aqui praticamente irrelevante para o oráculo, mas era só para ter certeza de que as coisas iam acontecer dentro de uma certa previsibilidade. Então, eu perguntei ao oráculo se o dia que nós teríamos seria mais ou menos igual ao dia anterior, um dia quente e ensolarado, ou se mudaria para um tempo de chuva. E ele sinalizou que mudará para um tempo de chuva, mas aí eu perguntei novamente: a chuva virá agora pela manhã ou talvez à tardinha? E ele disse que virá à tardinha. Essas perguntas que eu faço ao oráculo sobre o clima, elas dão uma ideia de como é o ambiente, né? Elas me colocam, elas realmente me ambientam dentro da história. Então, a primeira coisa que eu fiz foi a ação do dia, que seria, no caso, aproveitar, né, o momento em que ele acorda praticamente no finzinho da madrugada, não ainda quando o sol já raiou, mas com a primeira claridade, e ele vai procurar alimento na selva pantanosa. Ele vai tentar conseguir ou caçar ou coletar alimentos, né? E isso é uma coisa bastante complicada numa região como a Estígia. A própria descrição no livro fala que a Estígia é um lugar de produção de alimentos muito complicada, né? Aqui nessa região até seria mais fácil, mas estando em um pântano, dá para a gente ter noção de que é bem complicado conseguir alimentos, talvez pescar ou obter caranguejos, siri, sei lá, alguma coisa no meio do lodo, foi uma das coisas que eu pensei que o Aquaman não poderia estar fazendo. Então eu testo a mente de sobrevivência e ele consegue sucesso, né? Eu sinalizo aqui que não foi algo fácil de conseguir, mas ele encontrou alguma coisa, né? Eu imagino que para pescar ele poderia até usar parte da sua vestimenta assim para fazer tipo rede, né? Uma coisa semelhante à rede. Ou ele tentar pegar com as próprias adagas, né? Assim é o estilo dos indígenas, né? Que pescam usando armas, né? Como lanças. Apesar de que com adagas é uma coisa complicada, mas vá, né? Bom, eu poderia agora, depois que já realizei a ação, testar para o evento, né? Só que eu estou concentrado na história que está acontecendo. Então, em vez disso, eu determino que logo que ele volta ao abrigo, depois de conseguir obter alimento, o Mock, que é o líder do grupo dos assassinos, ordena que o grupo parte imediatamente, porque senão eles não vão conseguir interceptar a caravana ou a comitiva do Thoth Amon. Ele está supondo
que eles também pararam para descansar durante a noite. Pode ser que eles ainda não tenham retomado o caminho. Então o grupo corre. Eu assumi que o grupo está em marcha rápida, mas não ainda marcha forçada. Então eles seguem por um bom caminho, cruzam o córrego por uma parte rasa sobre pedras e chegam à estrada onde a comitiva do Tottenham deve passar. O líder pede a Betsy, uma das outras companheiras do Agamemnon, que patrulhe a área enquanto ele verifica se existem sinais que possam indicar que a tropa e a carroça, ou carruagem, ou qualquer coisa que o Tottenham está usando como transporte, se já passou por ali, né? Ele quer verificar se eles chegaram a tempo. Então eu perguntei ao oráculo: estamos com tempo de interceptar a comitiva do Tottenham? E o oráculo, né? O oráculo tem essa mania de ser cruel com o jogador. Ele me disse que não temos tempo de interceptar. Então eu assumi que o Mock diz o seguinte: eles já passaram por aqui. Seguiram durante a noite. Maldita feitiçaria que deve ter usado. Apressem os cavalos. O Mock carrega na sua voz o único medo que ele é capaz de sentir: o de fracassar. Bom, galera, aí que tem uma linha de raciocínio que eu coloco sempre, né? Eu sempre escrevo as minhas linhas de raciocínio. Aquilo que o meu bom senso me diz como mestre, que eu diria para um jogador que estivesse jogando comigo, né? Correr, né, em marcha forçada pode fazer com que a comitiva seja alcançável antes de ela chegar na fronteira com Kush. Mas aí perde a chance de surpresa, porque você vai se ouvir os galopes dos cavalos, vai se ver a poeira dos cavalos correndo, vai se... enfim, né? Então, forçamos ao máximo as montarias até sua exaustão. Eu quero saber o seguinte, perguntei ao oráculo: somos capazes de alcançar a comitiva do Tothamon antes que ele chegue a Kush? E o oráculo, dessa vez, não foi cruel. Ele me disse que sim. Ou seja, agora é que a coisa vai pegar. Porque nós, a cavalo, alcançamos a comitiva, a tropa do Tothamon. Eu estou imaginando que ele está cavalgando numa carruagem, que tem servos, que tem escravos, né? Mas o que importa são os soldados dele, os guardas treinados que lhe acompanham, e ele lá dentro daquela carruagem, tá? Mas vocês estão imaginando eles andando na estrada e nós vamos alcançá-los, nós 6, né? O Agamemnon e os 5 companheiros dele. Então, quantos são os soldados protegendo a carruagem do faraó? Eu considerei, olha só, ali no livro fala que ele tem um D10 mais 5 soldados normalmente com ele. Mas eu considerei que nesse caso que ele está viajando, seria interessante ele ter uma quantidade alta, né? E aí eu pensei, vou rolar 2 dados e vou utilizar o maior dos valores. E aí sim, eu sorteei e tinha 15 soldados. E aí eu imagino, qual é a estratégia que normalmente se faz quando os soldados, né, estou imaginando eles usando cavalos montados, eles percebem que vão ser interceptados por assaltantes, por saqueadores, qualquer coisa assim. 5 deles vão ficar à volta da carruagem para proteção e outros 10 vão nos abordar, tá? Ou pode ser até menos, né? Pode ter ficado 3, né? No caso, aqui no caso eu acho que eu considerei 3, tá? Mas eu falo sobre isso aqui depois. Nós perdemos a possibilidade de usar armadilhas, porque não teve, né? Nós não interceptamos, então as armadilhas que nós havíamos planejado utilizar foi pro brejo, né? Eu havia tido essa ideia que poderia salvar todos nós, mas deu errado. A Zayt tem um veneno que ela carrega que pode ser utilizado pelo ar, com zarabatana, mais ou menos, como aquele que Taurus da Animédia usou nos leões e na Torre do Elefante. Acho até que eu pensei no mesmo veneno. Mas, para isso, seria necessário que o ar estivesse a nosso favor, o vento. E aí eu perguntei para o oráculo, porque eu gosto de ser justo, perguntei ao oráculo, o vento está a nosso favor? Aqui eu escrevi o ar, mas é o vento que eu quis dizer. E o oráculo me disse que não, ou seja, não dá para usar o veneno. Aqui eu escrevi Holy Moly. Quando eu tô raciocinando, eu gosto de escrever até as minhas ofensas. Aí, bom, né? Fadados ao fracasso, talvez. Vamos ver. Então eu considerei, né?
Uma parte dos soldados se posiciona em torno da carruagem, considerei 3, os outros vêm nos confrontar. 12. 12 estão vindo contra nós, montados, e isso dá 2 para cada um de nós. Bom, então é o seguinte, pelas regras do jogo, os guardas treinados têm perigo 11, mas, como nós temos mais de um guarda para cada um de nós, assumimos então perigo 12, né? É como se fosse a classe de dificuldade que a gente compete, né, quando joga os dados, o resultado que a gente tem que conseguir, seja nos ataques ou nas defesas, tá? Então é o seguinte, o Agamemnon tenta saltar sobre um dos guardas, visando derrubá-lo, em vez de fazer um ataque com as suas adagas. Tá? Eu estou considerando o seguinte, não existe essa manobra de derrubada, principalmente saltando de um cavalo, mas eu estou usando um pouco de jurisprudência de RPG aqui, né? O que eu considero? Que com um teste de corpo atletismo, ele pode causar um dano mais baixo do que o dano das adagas, que seria o dano de corpo mais o bônus de poder. Mas aí, no caso, ele deixa de fazer 2 ataques, que seriam os 2 ataques que ele teria com as suas adagas. Então, ele pode derrubar, substituindo os seus 2 ataques por um só. Só que eu levo em consideração, para ser justo, que os nossos cavalos estão cansados e essa não é uma manobra fácil. Então, eu considerei a rolagem de ataque em desvantagem. E, infelizmente, isso significou que eu não consegui o meu intento. Eu empurrei o cara, fiquei no meu cavalo e ele ficou no dele. Aí, o que acontece? O contra-ataque dos guardas. São 2 testes. Cada um deles faz o seu ataque. E o sistema, ele não tem ele é assim, ó, você faz o seu ataque e no momento que ocorre a reação dos adversários, dos inimigos, o acerto deles é automático. Você tem que se defender, você tem a responsabilidade de se defender. Então você faz o teste para se defender, tá? Senão o acerto deles acontece. Fiz as 2 rolagens e uma delas eu fui bem sucedido, consegui me defender, a outra não. Mas o sistema me permite gastar à vontade para rerolar o teste mal sucedido. Não existe no manual nenhum trecho que diga quantas vezes eu posso fazer isso. Eu assumi no início que seria uma vez só para cada teste, mas como não está escrito isso lá, no final das contas isso permite a interpretação de que você pode fazer isso à vontade. Tá? Então você vai ver que eu vou fazer bastante uso de pontos de vontade nesse combate. Aí eu rerolei o teste que deu errado, consegui então me defender os 2, né? Usei as 2 adagas para bloquear os ataques inimigos, tanto contra um contra o outro. E agora sim eu ataco os 2 novamente e tô fazendo um ataque que outra vez um deu certo, o outro não deu. Não quero me dar esse luxo de errar, então eu fiz o uso de outra vez, da vontade, e aí eu consegui causar 4 de dano no primeiro guarda. Aí acontece o seguinte, então, mais uma vez a reação deles. Na reação deles eu tive um sucesso e o outro poderia ter me acertado, mas eu não quero ser acertado, então gastei novamente vontade. Outra vez rolei, só que dessa vez eu fui atingido e aí eu sofri 4 de dano. O dano normal dos guardas treinados é 6, eu tenho RD2, né, resistência a dano 2, então sofri 4 de dano. O Agamemnon, ferido pela espada dos seus inimigos. À sua volta, o combate entre seus irmãos e outros guardas também é frenético. Aí vocês podem imaginar assim, ó, os cavalos dos inimigos estão em maior quantidade, então eles rodeiam os nossos cavalos. Nossos cavalos estão cansados, está voando muita poeira. Os cavalos suam, nós também estamos suando. Quando corre sangue, corre que nem, sabe, no seriado dos Spartacus. As chances estão totalmente contra nós. 2 novos ataques meus contra um dos meus inimigos, né? Eu sempre ataco 2 vezes porque eu tenho ambidestria. Um dos meus ataques eu consegui acertar, dessa vez com uma boa margem de sucesso, então eu causei dano 7 e isso foi suficiente para matá-lo. Agora, o perigo nos meus testes cai de 12 para 11. E por ter caído o perigo, vai ficar mais tranquilo, né? Eu imaginei que ia ficar mais tranquilo. E aí ocorreu, então, a reação do guarda, o ataque dele. Eu tentei me defender e não deu.
Gastei vontade de novo. Não deu de novo. Gastei vontade de novo. Não deu de novo. Mais um gasto de vontade. Eu tô com 1 de vontade sobrando, se não me engano, pelas contas aqui. Com muito esforço e concentração, o Acrimenon estava segurando com as suas adagas a espada do inimigo, que ficava comprimindo, empurrando aquele clinch de espada, sabe? De espada contra as adagas. E as duas adagas cruzadas à frente, tentando se salvar. E aí ele conseguiu se livrar desse golpe mortal. Agora ele faz um novo ataque contra esse inimigo e consegue dano 4 contra o inimigo. Mas na reação, ele não consegue se defender. E por ele não conseguir se defender, eu tive que usar a vontade de novo para tentar me salvar. E não fui. Não consegui, não tive sucesso, então o Acrimenon foi atingido. O manual do jogo, Aventuras na Era Iboriana, diz que quando você chega a saúde 0, você fica inconsciente e não exatamente morto. O que eu assumo com isso? Que os inimigos precisam decidir se eles vão ou não dar cabo do personagem. Né? Eles podem decidir fazer qualquer outra coisa com a gente. Ou podem esquecer ele ali enquanto vai atacar os outros. Pelo bem da campanha, raciocinando como mestre e também como um jogador que deseja que a campanha aconteça, eu penso na possibilidade de eu ser capturado. Assim como acontece em algumas histórias em quadrinhos ou nos contos do Robert Evan Howard, do Conan. Né? Às vezes acontece dele ser capturado em vez de ser morto. Isso, claro, considerando que o grupo é derrotado. Né? Numa possibilidade de não ser capturado, eu morreria, tá? Então, com favorecimento a ser capturado, pergunto ao oráculo, morrerei? E o oráculo me disse não. O grupo é derrotado? Ou seja, eu quero saber o que acontece com o restante do meu grupo. E ele disse não. Os guardas são derrotados pelos competentes e experientes irmãos da Irmandade da Naja. Agora, sobre Totfamon. É importante perguntar para o oráculo também. Considerando que ele é o fodão, o boss do cenário, o feiticeiro mais poderoso da Era Iboriana, com todos os seus poderes, ele teria sabido previamente da nossa chegada e do ataque? Eu considero que é favorável sim. E aí eu tirei um 10. Tá? Se não tivesse tirado esse 10, eu ia rolar de novo. Tá? Então, eu queria saber, ele deixou que tudo acontecesse sem fazer nada ou ele estava preparado? Ele tinha feito alguma coisa, um preparativo para nos receber? E aqui eu considerava que ele deveria ter se preparado, mas os dois resultados deram mais baixos. Então ele deixou tudo correr como aconteceu, sem intervenção. Aí eu pergunto, quando foi abordado na carruagem, ele se deixa capturar passivamente ou ele ataca os irmãos que abordaram a carruagem? Favorável ao segundo, hein? Porque eu acho que seria mais lógico para o personagem. E aí sim, ele reagiu. Pergunto então para poder narrar a cena. Meus irmãos sobrevivem ou são mortos por Totfamon? E ele diz que sobrevivem. Então, em resumo, a cena se conclui dessa maneira. Embora tenha sido derrotado pelo segundo guarda que enfrentava, o Acrimenon conseguiu derrotar um deles. Sendo mais habilidosos e experientes, os seus irmãos foram capazes de resultados melhores e todos os guardas foram vencidos. Quando abordado na carruagem, o Totfamon saiu com altivez e em silêncio. Seu olhar era vazio, sem emoção, e com apenas um gesto, fez uma onda de energia entorpecente derrubar todos os membros da Irmandade da Naja que ali estavam de pé, sem dar cabo das suas vidas. Ele tem planos para nós, pelo que parece. Mas isso fica para uma próxima parte. Curtam e compartilhem esse vídeo se vocês acham que ficou legal. Comentem aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos e aguardem que essa aventura vai continuar.